Em 1938, o rádio anunciou que os marcianos estavam invadindo a Terra. O famoso caso do Orson Welles. Isso, exatamente. E, uma parcela imensa da população norte-americana simplesmente entrou num pânico absoluto. Total. O pessoal congestionou rodovias, se preparou real para o fim do mundo. Tudo porque, sabe, uma voz super imponente na rádio disse que aquilo era verdade. E hoje a gente olha pra isso e acha meio engraçado, né? Nossa, sim. A gente acha que é uma ingenuidade do passado. Mas fica o questionamento para quem está nos escutando agora. Será que o algoritmo que dita o nosso feed nas redes sociais não tá, disparando alarmes invisíveis e moldando a nossa percepção da realidade do mesmo jeitinho neste exato segundo? Olha, essa comparação toca bem no cerne do que torna o estudo da comunicação tão vital pra gente. Porque o pânico lá de 38 e a nossa bolha algorítmica de hoje são, no fundo, sintomas diferentes da mesma engrenagem. Faz sentido. A comunicação, ela nunca foi apenas uma troca inofensiva de informações do dia a dia. Historicamente, é um processo contínuo de negociar a realidade e, acima de tudo, é uma estrutura profunda de exercício de poder. E é exatamente por essa lente do poder que a gente vai conduzir a nossa exploração de hoje. O nosso grande objetivo nesta análise é desvendar um documento incrível sobre a história das teorias da comunicação. E a ideia não é só listar nomes e datas, quem disse o quê. Claro, seria um tédio. Total. A nossa missão é entender como a humanidade tentou decodificar a si mesma, estudando a forma como a gente fala, ouve, ignora e manipula a informação. Isso exige, logo de partida, uma mudança de perspectiva de quem acompanha a gente. Porque, todo mundo já tem familiaridade com a mecânica mais básica. Existe um emissor. Sim, quem fala. Exato. Uma mensagem, um canal e um receptor. Só que isso é o senso comum puro. A verdadeira complexidade começa quando a gente analisa o elemento que parasita todo esse trajeto, que é o ruído. Ok, vamos desvendar isso. Porque o ruído físico, a internet caindo ou a estática no rádio, é a parte mais fácil de resolver, né? É só trocar um cabo. Exatamente. O problema não é o chiado na linha. Onde a teoria realmente ganha densidade é ao dissecar o ruído cultural, o ruído emocional e ideológico. Nossa, sim. E tem um exemplo no material, um caso documentado de 2018, que ilustra isso perfeitamente. O caso da Dolce Gabbana na China? Esse mesmo. Eles lançaram uma campanha de luxo gigantesca voltada para o mercado chinês. E o vídeo era de uma modelo chinesa tentando comer pratos italianos usando haxixe. E, tecnicamente falando, o canal era perfeito. Era vídeo em alta definição, distribuído na internet, zero estática. Zero. No entanto, o ruído cultural foi tão ensurdecedor que implodiu a marca na região. Implodiu real. Porque a intenção da emissora da mensagem, a marca, era sugerir um encontro de culturas. Mas o problema estrutural foi ignorar completamente o contexto do receptor. Pois é, o público chinês decodificou a campanha pela sua própria matriz cultural e eles enxergaram ali uma caricatura super condescendente, algo ofensivo. Então o choque entre o que foi codificado e o que foi decodificado criou um ruído tão massivo que a mensagem original evaporou. Virou só ofensa. Exatamente. Então, o canal estava limpo, mas a linha cultural estava completamente corrompida. E para a gente entender como isso acontece em larga escala, a análise traz uma distinção sociológica muito legal. A diferença entre massa, público e audiência. É um ponto crucial. Porque no dia a dia a gente fala massa, público e audiência como se fosse tudo a mesma coisa, né? Sim, a gente usa como sinônimo, mas eles descrevem estados completamente diferentes. A massa, na teoria, é um agrupamento vasto, bem heterogêneo e, acima de tudo, desorganizado. Tá. São indivíduos isolados que não interagem entre si para debater a mensagem. Eles reagem mais pela emoção. Certo. E o público? O público já pressupõe uma organização. Existe uma pauta, um interesse em comum, o que acaba gerando debate racional. E a audiência já é um conceito muito mais industrial. De mensuração, né? Isso. É a quantificação imediata. Quem consumiu aquele produto naquele momento exato. É um número. Ou seja, a massa não se articula, o público debate e a audiência é metrificada. Perfeito.
Mas espera aí, isso cria um paradoxo bem interessante. Se a comunicação tem essa vulnerabilidade gigante ao ruído, e se as pessoas recebem a mensagem de jeitos tão diferentes, como é que os primeiros estudiosos lá do século XX achavam que a mídia era uma força mágica e onipotente? A resposta para isso está na paranoia daquela época. A gente tem que lembrar do contexto da primeira metade do século XX. Guerras mundiais, ascensão do nazismo, do fascismo, o stalinismo, e tudo isso sincronizado com a explosão do rádio e do cinema. Os primeiros verdadeiros meios de massa. Exato. Então, os pesquisadores olhavam para isso e viam nações inteiras sendo mobilizadas para a guerra através de discursos no rádio. A observação empírica sugeria que a máquina midiática não tinha como ser derrotada. E é daí que surge a famosa teoria da agulha hipodérmica, né? Essa mesma. É uma analogia até meio assustadora. A ideia de que a mídia pega a seringa e injeta a mensagem direto na corrente sanguínea da sociedade. É como tratar o cérebro humano como se fosse, sei lá, um balde vazio. Um computador sem antivírus nenhum. Qualquer propaganda que entra ali é absorvida sem resistência. Sim, o receptor é visto como totalmente passivo. E para sistematizar isso, o cientista político Harold Laswell criou o modelo das 5 perguntas. Como era? Para decifrar a comunicação, você só precisava responder quem diz o quê, por qual canal, a quem e com que efeito. Super linear. Totalmente. Focado só no resultado do comportamento. E na mesma época, a gente teve a teoria matemática de Shannon e Weaver. E o detalhe que eu acho fascinante sobre o Shannon e o Weaver é que eles não eram sociólogos, né? Eles eram engenheiros da Bell Labs. Exatamente, engenheiros de telecomunicação. Então o modelo deles era para otimizar cabo de telefone. Era para reduzir a estática literal. Mas eles ignoravam totalmente o significado da mensagem. Era só o sinal elétrico. Focar só no sinal e não no significado. Isso levanta uma questão importante, porque tentar aplicar um modelo de engenharia crua para explicar a mente humana subestima demais a nossa agência. Muito. Mas, com o pânico de Guerra dos Mundos, dava para entender por que eles achavam que as pessoas eram só antenas de rádio passivas. Sim, parecia validar essa ideia de que a mensagem foi clara e a massa apenas obedeceu cegamente. Só que tratar as pessoas assim, como meras antenas, não ia durar. E aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente entra numa virada de paradigma entre as décadas de 40 e 60. As coisas começam a mudar. A ciência começou a provar que a mente humana não só capta o sinal, mas ela filtra, ela julga. Como é que os teóricos perceberam que as pessoas não eram baldes vazios? Bom, a pesquisa foi forçada a abandonar a ideia da injeção direta. Carl Hovland começou a trabalhar com a persuasão, mostrando que as crenças prévias de uma pessoa são uma barreira forte contra mensagens novas. Tá. Mas o golpe fatal no modelo da agulha veio com o Paul Lazarsfeld. Ele identificou o que chamou de fluxo em 2 passos, o two-step flow. O Lazarsfeld estava pesquisando como a propaganda política alterava os votos, né? Isso mesmo. E ele percebeu que a mensagem do rádio quase nunca ia direto para o indivíduo isolado. Ela passava por um filtro. Exato. A mensagem chegava em figuras centrais da comunidade, que ele chamou de líderes de opinião. A professora, o líder do sindicato. A matriarca do bairro, sim. Eles consumiam a mídia, interpretavam aquilo através dos valores da própria comunidade e só depois repassavam a informação em conversas informais. Gente, o Lazarsfeld basicamente descobriu a figura do influenciador digital décadas antes de existir internet e Instagram. Literalmente isso. E a genialidade desse modelo é reconhecer que a persuasão tem a ver com confiança social, não só com uma antena transmitindo forte. É o famoso quem te indicou, né? E logo depois, o Elihu Katz mudou o foco inteiro, com a teoria dos usos e gratificações. Essa teoria é muito interessante. Sim, porque a pergunta mudou. Em vez de perguntar o que a mídia faz com as pessoas, eles começaram a perguntar o que as pessoas decidem fazer com a mídia. Que as pessoas escolhem consumir mídia para fugir da realidade, ou buscar informação, ou só se entreter. E isso é o que deu origem à medição de audiência, tipo o Ibope, para tentar entender o que esse público ativo queria. Exatamente. O mercado precisava mapear esses desejos. Mas tem um ponto de atenção crítico nessa teoria dos usos e gratificações.
Ela meio que idealiza demais esse receptor. Como assim? Ela supõe que todo ato de ligar a TV é uma escolha super calculada, racional e hiperativa. Ah, sim. O que não é verdade sempre. Claro que não. Até que ponto isso é real? Imagina um trabalhador completamente exausto depois de pegar 2 horas de trânsito. Quando ele liga a TV à noite, ele não está fazendo uma curadoria ativa do que vai consumir. Não mesmo. Ele só quer, sei lá, desligar o cérebro. A TV vira um anestésico, um ruído de fundo. Nossa, você tocou num ponto excelente. E é justamente essa passividade exausta que serve de gancho perfeito para as teorias mais complexas sobre o controle midiático. Porque se o público não é 100% passivo como na agulha hipodérmica, mas também não é aquele curador super ativo o tempo todo, a mídia ainda tem que ter alguma forma de ditar as regras. Como isso funciona? Aí entra o conceito de agenda setting, do McCombs e do Shaw, lá no fim dos anos 60. Agendamento, né? Isso. Eles disseram que a mídia não tem o poder de dizer o que as pessoas devem pensar sobre um assunto. Tá. Mas ela tem um poder imenso para ditar sobre quais assuntos as pessoas vão pensar. Nossa, isso é forte. Eles controlam a pauta. Sim. E essa pauta passa por uma figura que eles chamaram de gatekeeper, o guardião dos portões. É quem decide o que vira notícia e o que é ignorado. O famoso newsmaking. Exato. Tem critérios de noticiabilidade. A raridade de um avião caindo pauta o país inteiro por dias. Enquanto os acidentes de moto que acontecem todo dia viram só estatística. Ninguém fala sobre. Perfeito. O evento banal perde espaço. E sabe uma analogia que eu adoro para entender o agenda setting e os gatekeepers? Qual? A ideia de um cardápio de restaurante. Imagina que quem nos escuta senta num restaurante. A pessoa tem total liberdade para escolher o que vai pedir. Ela pode até criticar, dizer que a comida está salgada ou ruim. Ninguém está obrigando ela a gostar. Exato, ela não está sendo hipnotizada. Mas as opções dessa pessoa estão completamente confinadas aos pratos que o chefe decidiu colocar no cardápio naquele dia. Se a crise climática, por exemplo, não está no cardápio do jornal, ninguém discute ela no jantar. Essa analogia é perfeita. A manipulação não é você proibir o pensamento, é você confinar as opções do que a pessoa pode pensar. Só que o negócio fica mais tenso. E quando esses pratos do cardápio já são projetados de fábrica para manter a gente conformado, ou quando o formato do restaurante muda a forma como a gente enxerga o mundo. É aí que a gente entra nas camadas mais filosóficas, as grandes escolas. A gente tem a escola de Chicago, com o interacionismo simbólico. Do Mead e Blumer, certo? Isso. Eles dizem que os significados não são fixos, eles são negociados. Tipo o exemplo clássico de acenar com a cabeça? No Brasil, balançar a cabeça para cima e para baixo é sim. Mas em algumas partes da Índia, o exato mesmo movimento pode significar não. Exatamente. É um contrato social. E aí vem a escola de Frankfurt, que foi muito pessimista em relação a isso. Adorno, Horkheimer. A criação da expressão indústria cultural? Eles argumentavam que a indústria transforma a cultura numa linha de montagem, gerando produtos em série padronizados. Um entretenimento raso para manter o público confortavelmente passivo. Eu acho o Adorno muito extremo, confesso. O cara odiava até o jazz, porque achava que era uma rebeldia falsa, fabricada para vender. Ele era implacável, sem dúvida. Mas enquanto a escola de Frankfurt focava nesse controle do conteúdo para alienar as pessoas, veio Marshall McLuhan com uma visão diferente. O McLuhan é brilhante. Total. Se conectarmos isso ao panorama geral, o McLuhan vira a chave ao dizer: o meio é a mensagem. Não é sobre o que passa na TV, é sobre a TV existir. Perfeito. A tecnologia altera a nossa percepção. A TV readaptou o cérebro para processar imagens rápidas e simultâneas. E ele previu, lá atrás, a aldeia global. Cara, ele previu a internet e as redes sociais nos anos 60 sem ter um celular na mão. Sim, a ideia de que a tecnologia iria comprimir o espaço e o tempo, conectando o planeta inteiro instantaneamente. Mas, com a indústria cultural esmagando de um lado e a aldeia global alterando o nosso cérebro do outro, parece que não tem saída para a sociedade, né? Só que os grupos marginalizados nunca aceitaram isso calados. De jeito nenhum. E é aí que entra o contra-ataque dos estudos culturais de Birmingham, liderados pelo Stuart Hall. O que eles descobriram? Eles viram que a cultura é um campo de batalha. O receptor interpreta e subverte a mensagem.
O Stuart Hall deu exemplo de trabalhadores negros na Inglaterra assistindo a um programa com viés racista. E eles não apenas absorviam aquilo de forma passiva. Jamais eles faziam uma leitura de oposição. Eles pegavam aquele símbolo opressor e usavam como combustível de resistência. O fascinante aqui é que eles resgataram a agência do receptor. E sabe quem colocou o Brasil nesse mapa da teoria brilhantemente? O Luiz Beltrão. Nosso Beltrão é fenomenal. Em 1967, lá no Nordeste do Brasil, ele criou a Folk Comunicação. Muito antes dos europeus fecharem suas teorias, o Beltrão estava mostrando que as classes populares tinham seus próprios canais de mídia longe da televisão. Sim, literatura de cordel, os repentistas. Inscrições em igrejas, os ex-votos, eles não estavam silenciados porque não tinham acesso à TV. Eles criaram agências de notícias paralelas com a própria linguagem. Uma rede de comunicação baseada puramente na confiança comunitária. E isso desmistificou a ideia de que o conglomerado de mídia tem o controle total. E se você pensar hoje, a Folk Comunicação do Beltrão explica perfeitamente as redes que a gente vê na periferia. O fluxo do funk, o forró eletrônico, o gospel periférico e até a galera repassando meme no grupo do bairro. Sem dúvida, operam sob a mesma lógica. São redes superpotentes que muita elite, até hoje, insiste em chamar de ruído porque não entende a complexidade. Cultura popular nunca foi ruído, é comunicação vital. Tanto Stuart Hall quanto o Beltrão devolveram poder para a pessoa comum. Então, amarrando tudo isso, a gente saiu do pânico de Guerra dos Mundos, passamos pelos formadores de opinião, pelos gatekeepers decidindo o cardápio, pela indústria cultural e chegamos nessa resistência popular. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? Bom, a história das teorias da comunicação é, no fundo, a busca para responder uma única pergunta. Quem tem o poder? E hoje o cenário fundiu tudo isso. Na nossa aldeia global, cada pessoa é um emissor e um receptor ao mesmo tempo. Verdade. O gatekeeper, o editor do jornal que decidiu o que era notícia, foi substituído pelo algoritmo. E compreender como essas engrenagens funcionam é o que tira as pessoas da condição de objetos manipulados e as coloca como sujeitos da própria comunicação. A gente deixa de ser só um número de audiência. E eu acho que isso deixa um pensamento final bem provocativo para quem nos escuta refletir. Qual? Em uma era em que todo mundo virou uma empresa de mídia de uma pessoa só, a gente tem uma torre de transmissão no bolso emitindo opinião para o mundo todo minuto. Será que a gente está finalmente democratizando a comunicação e construindo significados compartilhados? Ou será que a gente só conseguiu criar maior e mais ensurdecedora barreira de ruído de toda a história da humanidade? Olha, se a gente observar nossa interação com as telas todos os dias, a gente já começa a ter umas respostas bem contundentes para isso. E essa dinâmica segue rodando, prestando a gente atenção nela ou não. Com certeza. E com essa reflexão no ar, a gente encerra as engrenagens dessa imensa máquina simbólica. Muito obrigada a quem esteve conosco em mais esta análise profunda, tentando decodificar um pouco mais da nossa própria sociedade. Até a próxima exploração.